Bom, gente, nós vamos então conversar um pouco agora sobre salário de benefício. Na verdade, lá no início do curso nós já tínhamos conversado um pouquinho sobre salário de benefício, né? Então vamos detalhar mais as informações sobre o salário de benefício. Então é o seguinte, nós vimos o salário de contribuição e vimos que o salário de contribuição tem dupla finalidade. Ele serve para base de cálculo das contribuições dos segurados, exceto especial, e também do empregador doméstico. Além disso, o salário de contribuição, ele serve para o cálculo do salário de benefício, que por sua vez, ele vai permitir o cálculo da renda de uma grande parte dos benefícios previdenciários. Então, eu parto do salário de contribuição para a obtenção do salário de benefício e do salário de benefício eu vou aplicar percentuais previstos na legislação para chegar na renda. Então, as aposentadorias são calculadas segundo essa sistemática, ou auxílio-doença, ou auxílio-acidente também. Então, vamos lá, tá? O salário de benefício, ele pode ser, tá? Uma média de salários de contribuição ou uma média de salários de contribuição vezes o fator previdenciário, tá? Então, salário de benefício é uma média de salários de contribuição ou a média desses salários de contribuição vezes o fator previdenciário. Então, eu poderia expressar também dessa forma aqui, tá? Eu vou somar, né? N salários de contribuição, divido por N. Ou, eu somo esses salários de contribuição, não é? E multiplico pelo fator previdenciário. Então, a primeira coisa que eu vou apresentar para vocês é exatamente o N, que vai nos indicar qual é o número de salários de contribuição que eu uso para fazer essa média aritmética de salários de contribuição. Então, vamos aqui conversar sobre o seguinte, tá? Até o ano de 99, nós utilizávamos os últimos 36 salários de contribuição em período não superior a 48 meses. Agora é diferente, então vamos entender o que aconteceu. No final do ano de 99, tá? Finalzinho do ano, final de novembro de 99, foi publicada a Lei 9876, que a gente brinca dizendo que é a Lei Bomba. 9876 não explodiu, mas criou o fator previdenciário e fez uma série de mudanças na Previdência Social, tá? Então vamos lá. Aqueles segurados que conseguiram implementar condições para se aposentar, tá? Para obter o benefício de aposentadoria antes da Lei 9876, tá? Eles farão o cálculo do seu salário de benefício fazendo essa média, tá? Do mesmo jeito que a gente faz hoje, se fazia então, né? A média do salário, média aritmética de salário de contribuição. Só que neste caso aqui, N era igual a 36 salários de contribuição, significando dizer que as pessoas que então se aposentaram ou aquelas que à época implementaram condições, mas escolheram continuar trabalhando e ainda hoje, na medida em que tenham implementado condições aqui, elas podem reivindicar o cálculo de um benefício, tá? Uma pessoa, por exemplo, que completou 60 anos aqui, 65, já tinha carência, ela pode reivindicar hoje o cálculo do benefício, tendo em vista o implemento de condições naquele momento lá atrás. Então, quem se aposentou lá atrás ou quem implementou condições para se aposentar, não pediu o benefício, mas hoje vem requerer esse benefício, tem, né, direito a calcular segundo essas regras, desde que
essa pessoa, embora vindo hoje, alguns anos depois, se ela quiser usar a média aritmética dos últimos 36 salários, ela deverá usar salários deste período aqui, não salários posteriores à lei, tá? Então, o fato é que se usava antes, para fazer a média aritmética de salários de contribuição, os últimos 36 salários. Se não existissem salários nos últimos 36 meses, era possível recuar um pouco no tempo, no sentido de buscar nos últimos 48 meses 36 salários. Publicada a Lei 9876, determinou a lei que o salário de contribuição, o salário de benefício, ele deveria ser calculado de duas formas. Seria a média aritmética em alguns casos e em outros casos seria a média aritmética de salários vezes o fator previdenciário. Só que aquelas pessoas que ingressam no regime geral de previdência a partir da publicação da Lei 9876, quando forem se aposentar, o que vai acontecer? O número de salários que vai ser utilizado na média, tá? Deve corresponder a 80% de todo o período laboral, tá? Sendo que serão considerados os maiores salários de contribuição, tá certo? Então vejam, uma pessoa que ingressa em dezembro de 99 no regime geral, portanto, posteriormente à Lei 9876, e que 30 anos depois, contribui durante 30 anos da sua vida, tá? E vem em busca de uma aposentadoria por tempo de contribuição, o que nós vamos fazer? Desses 30 anos, eu vou usar 80% do período. 80%, portanto, 24 anos de tempo de contribuição. Quais eu escolherei dentre os 30, tá? Eu escolherei aqueles meses que tenham os maiores salários de contribuição, tá? Então, eu vou utilizar dentre 30 anos de tempo de contribuição, implica que a pessoa terá 360 contribuições e, portanto, 360 salários de contribuição. Desses 360 salários, eu escolho 80% apenas, tá? Ou seja, eu escolherei 288 salários de contribuição, tá? Quais? 288? Os maiores, tá? Então, nós vamos expurgar, vão ficar de fora do cálculo os 20% menores salários de contribuição. Eu só vou colocar na média os 80% maiores, de acordo? Então, a ideia foi de que um trabalhador, quando ele venha a se aposentar, nós temos de levar em consideração os salários de toda a vida laboral, atualizo esses salários e escolho os maiores salários. Quantos? 80%, tá certo? Então, vejam, eu tenho aqui a situação, tá, de quem implementou condições antes da publicação da lei, eu tenho aqui a situação de quem ingressa no regime geral após a publicação da Lei 9876. Mas na Previdência sempre existem 3 grupos. Eu terei aqui um terceiro grupo de pessoas que já se encontravam no regime geral quando da publicação da lei, mas que só vão conquistar o direito à aposentadoria após a publicação da lei. Também para essas pessoas, nós vamos fazer, tá, cálculos que podem ser média de salários de contribuição, a média aritmética, ou, em alguns casos, a média dos salários de contribuição vezes o fator previdenciário, tá? E quais são os salários? Quantos são esses salários? Eu diria que esse N aqui, tá? Assim como esse, ele é mutável, porque ele vai sempre corresponder a 80%, tá? Mas considerando um período, tá, laboral
desde julho de 1994, tá certo? Então, as pessoas que já estavam no regime geral terão considerado salários para ingressarem na média desde julho de 94. Se uma pessoa ingressou em 90, os salários de 90 até junho de 94 não ingressarão nessa média. Eles serão, obviamente, as contribuições do período serão consideradas para carência, para tempo de contribuição, mas eu não colocarei salários mais antigos do que julho de 94. Eu só vou aproveitar aqui salários de julho de 94 em diante e eu escolho os 80% maiores deste período de julho em diante. De acordo? Tá? Então vocês vejam que ele é mutável porque é o seguinte, se eu tenho alguém, tá, que vai se aposentar, vamos colocar aqui, em 2004, tá? Vamos dizer que essa pessoa fosse aposentar em julho de 2004. Para essa pessoa, eu vou utilizar salários de contribuição de 7 de 94 a 6 de 2004. Certo? Serão 10 anos de salário de contribuição, não é isso? Portanto, 120 salários de contribuição, dos quais eu escolherei os 80% maiores. Mas se eu tenho uma pessoa, tá, que ela vai se aposentar em julho de 2014, eu considero essa pessoa tendo ingressado no regime geral antes da Lei 9876, portanto, eu vou considerar salários de contribuição de julho de 94 a junho de 2014, portanto, aí teremos 20 anos de salário de contribuição, dos quais eu escolherei os 80% maiores, tá certo? Então, o período, tá? O N aqui, tá? Vai ser diferente do N, ou seja, aqui eu vou ter 10, né, anos de salário de contribuição, aqui eu vou ter 20 anos de salário de contribuição, para que dentre, né, esses 20 anos dá o quê? 240 salários de contribuição, aqui 120 salários de contribuição. Então, desse total, eu utilizo 80% os maiores, né? E faço a média desses 80% maiores salários de contribuição, tá? Então, definido o N, nós vamos, tá? Tentar entender aqui, tá? Uma outra situação importante. Vejam, eu já sei o que é salário de contribuição, não é? Eu sei também que quando eu vou usar salários de contribuição para fazer o cálculo do salário de benefício, nessa minha média não vão ingressar os valores relativos a 13º salário. Em compensação, para aquele segurado que vinha recebendo auxílio acidente, além do seu salário recebido da empresa, o segurado que receba auxílio acidente da Previdência, como indenização porque teve sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de um acidente, tá? Eu vou utilizar nessa conta aqui, nessa média, o salário do mês mais o auxílio acidente. Lembrem-se que o auxílio acidente, ele deixa de ser pago quando o segurado se aposenta, tá? No passado era possível aos segurados receber aposentadoria e auxílio acidente. Hoje não mais, tá? Então, quando o indivíduo vai se aposentar, ele não vai mais receber o auxílio acidente, mas o auxílio acidente será somado ao seu salário, respeitado, obviamente, o teto de 3.218 hoje, né? Ou o teto da época, do mês que eu estou levando em consideração, para que ele repercuta no cálculo dessa média, tá? Então, se eu tenho um dado trabalhador que recebia R$1.000 de salário, tá? Em alguns meses, mais R$300 de auxílio acidente, o que vai vir para a média será o valor de 1.300, tá? Não apenas o salário, virá também o valor pago a título de auxílio acidente para obtenção do salário de benefício. Na próxima aula, tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o fator previdenciário, tá certo? Fator previdenciário. Em seguida, nós vamos, tá, conversar
sobre as situações onde eu tenho atividades concomitantes que também têm consequências no cálculo do salário de benefício e adiante falaremos da renda dos benefícios. Então até lá, gente!